Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal WCM Descomplicado. Eu me chamo Diego Marinho, sou consultor de empresas e implanto WCM aí dentro das indústrias. E esse vídeo de hoje eu quero falar sobre quais tipos de ferramentas serão mais usadas quando você estiver aplicando o WCM dentro das empresas, beleza? Então, simbora pro vídeo. Então, pessoal, existe uma dúvida muito grande em qual tipo de ferramenta nós iremos usar na aplicação do WCM. A gente sabe que o WCM existe 13 pilares técnicos, 10 pilares gerenciais, e nesses 13 pilares técnicos haverão muitas ferramentas. Vai ter muitas ferramentas para ser aplicada na fase reativa, preventiva e na fase proativa. Mas uma coisa que muitas vezes os clientes e as pessoas ficam com dúvida, até um profissional de melhoria contínua, ele fica com dúvida qual é a ferramenta que eu devo usar mais dentro da empresa. Qual é a ferramenta que a gente vai mais ser aplicada, que vai gerar mais resultado para o cliente. Porque se você entra, por exemplo, numa empresa de serviços, e dá para aplicar o WCM, você vai usar determinadas ferramentas. Se você for aplicar o WCM dentro de hospitais, dentro do agronegócio, dentro de uma empresa têxtil, dentro de uma empresa de alimentos, cada modelo de empresa, a gente vai ter algumas ferramentas que irão se destacar. E isso é muito importante para o profissional de melhoria contínua e o profissional de WCM entender que não é obrigatório eu usar todas as ferramentas que existem no WCM para que eu diga, estou implantando o WCM dentro da empresa. Pelo menos da forma que eu enxergo, na minha humilde opinião, eu não faço dessa forma. Eu simplesmente enxergo qual é o modelo, o segmento da empresa, e aí eu vou atacar de acordo com as ferramentas que geram valor agregado para o cliente. Então tem algumas ferramentas que eu não uso nas minhas consultorias, nem nas minhas mentorias, tá? Tem umas que eu já aboli totalmente e tem aquelas que eu vou usar com menos energia, porque eu sei que o segmento daquela empresa não tem a ver com aquela ferramenta. Mas aí vamos parar um pouco de teoria, vamos falar de realmente qual ferramenta e qual modelo de empresa na prática, tá até para ajudar a vocês a enxergar melhor qual é o cenário que vocês estão inseridos hoje e como é que vocês podem abordar isso. Então vamos lá. Imagine que eu estou dentro de uma empresa que tem muito trabalho manufaturado, por exemplo, uma chicoteira ou uma empresa têxtil, por exemplo. Então, a gente vai ter muito trabalho manufaturado, tá? A gente vai ter muitas pessoas fazendo atividades lá, vai ter muitos postos de trabalho. Quando eu trabalho numa empresa deste modelo, com certeza o pilar de WO, né, que é o Workplace Organization, a organização do posto de trabalho, ele vai ser muito mais forte. Porque quando eu trabalho com muitas pessoas, eu tenho muitos desperdícios de posto de trabalho, de movimentação, de estoque, aqueles 8 desperdícios do Lean Manufacturing. Então, com certeza, eu vou ter muito daquilo dentro dos postos de trabalho. Automaticamente, este pilar de organização do posto de trabalho, ele vai ser muito mais forte do que um pilar de manutenção autônoma, por exemplo, porque eu estou num posto de trabalho, eu estou com pessoas fazendo atividades manufaturadas. Então, se eu trabalho numa área, né, tipo eu estou numa empresa que tem uma área manufaturada, o pilar de WO ele vai ser muito mais forte ali. Se eu trabalho numa empresa, e agora vamos pensar do outro lado, eu vou para uma empresa, uma indústria que tem muita máquina, muito setup, máquinas grandes, poucos colaboradores, automaticamente o pilar de manutenção profissional e de manutenção autônoma, eles vão prevalecer. Então as ferramentas destes pilares também irão prevalecer demais. Se eu pegar o exemplo anterior que eu falei da empresa têxtil, de uma chicoteira, por exemplo, que tem muita gente, eu vou usar ferramentas como 5S, mapeamento de fonte de sujeira, organização do posto de trabalho usando Muri, Murar, Mudar, vendo a parte ergonômica, variação entre processos e também atividade que agrega, não agrega valor. Eu vou trabalhar com balanceamento operacional, ferramentas de qualidade vai entrar muito forte lá, Quality Gate, matriz QA Network, tudo isso vai entrar de uma forma muito mais fácil nessas empresas que são muito mais manufaturadas. Quando eu levo isso para manutenção autônoma, então mapeamento de fonte sujeira, um setup, um SMED, né? A gente aplicar um SMED dá muito resultado, né? Que é o setup rápido, fazer a rota SeaWare, né? Limpeza, lubrificação, reaperto e inspeção. Então, cada modelo de empresa eu vou ser mais forte em um determinado pilar.
Mas Diego, você não está falando que tem que aplicar todos os pilares, né, todos os pilares técnicos dentro da empresa? Dependendo do tamanho da empresa, você consegue aplicar todos os pilares técnicos. Algumas empresas, como eu tenho alguns clientes pequenos, clientes com 30 funcionários, por exemplo, quando eu estou fazendo minhas consultorias no Sebrae, por exemplo, eu não consigo colocar os 13 pilares técnicos. E aí a gente tem que enxergar qual é o sentido e qual é o objetivo do cliente te contratar para você implantar melhoria contínua, implantar um WCM dentro da empresa dele. É justamente resultados. E aí tem uma coisa que eu faço com os meus clientes, assim que eu inicio a abordagem, é justamente alinhamento de expectativa. Além de eu fazer o diagnóstico, eu vou alinhar as expectativas. Eu quero saber qual é a dor do cliente. E aí eu pergunto a ele, o que é que você quer com a implantação do WCM? É justamente, a pergunta é exatamente essa. O que é que você espera com a aplicação do WCM? Aí ele vai falar para mim, eu espero que melhore a qualidade do meu serviço e minhas entregas. Eu quero que diminua aí essa questão de refúgio, sucata que tem dentro da minha empresa. Eu quero que eliminar as atividades que não agregam valor, se ele conseguir enxergar isso. Então vai depender muito do que você tem como ferramenta, tá? E o que é que o cliente está precisando. Fazendo isso, você não vai ficar bitolado naqueles 13 pilares técnicos que tem que usar todas as ferramentas. O que eu acredito e o que eu sigo é que a gente tem que seguir a jornada de implantação. Reativa, preventiva, proativa. Então isso aí é padrão e eu não saio disso. Mas, dependendo do cliente, por exemplo, eu tenho um cliente que eu não implanto o pilar de logística. Olha que interessante, você fala, Diego, o pilar de logística é um dos mais importantes da WCM, mas eu incorporei a logística dentro de um pilar de produção, que ele faz um alinhamento com essa produção, não, eu chamo de produção, mas é a organização do posto de trabalho. Então, ele tem uma etapa, né, o passo 5, que ele vai fazer o alinhamento com a logística. Então eu eliminei o pilar de logística, então não precisa ter um líder da logística, porque a pessoa da produção vai fazer já essas etapas da logística. Então existem esses ajustes que vocês podem fazer, tá, na aplicação do WCM, mas o que eu queria explicar nesse vídeo é justamente isso. Não se apeguem a pilares. Se apeguem à necessidade do cliente e às ferramentas que vocês têm que pode gerar valor agregado para eles e dar resultados a curto, médio e longo prazo. Esse é o foco. Esse é o foco do consultor Lean. Esse é o foco da pessoa que sabe trabalhar com WCM. É justamente fazer o que agrega valor. Quanto mais a empresa for se aprofundando no WCM, que é o que eu faço com alguns clientes, eu vou implantando mais ferramentas, mais pilares, eu vou deixando o WCM mais robusto. Tá? Mas no início a gente implanta um WCM que agregue valor para o cliente, que isso é o que vai fazer o resultado, isso que vai fazer você prosperar como um consultor ou como um profissional de melhoria contínua. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É um vídeo simples, é um vídeo de direcionamento, e se vocês acharam legal, dá um like aí, se inscreve, passa aí para os seus colegas, para as pessoas que vocês se importam, e até a próxima, tchau, tchau.